como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo que é um tanto quanto polêmico, é um assunto que volta e meia alguém pede para ser abordado, e volta e meia surge à tona esse assunto, esses filhos de Deus que escolheram as mulheres que mais lhe agradaram e coabitaram com elas, são anjos que se materializaram e tiveram relações sexuais, coabitaram com as mulheres. Isso procede, é isso que o texto está nos dizendo, e que o fruto dessa geração é um fruto de uma raça híbrida, os gigantes, os nefilins, que surgiram na Terra depois da união entre anjos e seres humanos. É isso que o texto está dizendo. Há muitos teólogos que acreditam nessa posição, há um grupo religioso também que acredita nessa posição, e eu quero demonstrar para vocês que essa posição é um tanto quanto frágil, e essa posição, ao meu ver, ela não condiz com a narrativa bíblica, com o contexto literário desse texto no contexto, e com as evidências que a Bíblia vai nos apresentando sobre o assunto do homem, do pecado e dos anjos também. Os que defendem essa posição, eles pegam o termo Benei Elohim, que é filhos de Deus, e querem dizer que essa palavra significa anjos, porque ela em Jó é utilizada para anjos. E pegam o termo Nefilins, que é traduzido em outra passagem como gigantes, e querem inferir dizendo que o fruto dessa relação são os gigantes, uma raça híbrida que nasceu sobre a terra. Só que essa é uma das posições desse texto. Temos mais posições que defendem que esses filhos dos homens, aqui a geração, o fruto dessa união desses filhos de Deus com os filhos dos homens são valentes, homens poderosos, homens de guerra. Outros acreditam que aqui, apenas que a posição que eu irei defender, é uma união entre a raça ímpia e a raça justa, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, que é a posição que irei defender. Mas iremos ver que essa palavra Benei Elohim, que significa que é filhos de Deus, que o pessoal quer usar como sendo apenas, tendo como significado apenas anjos, por aparecer lá em Jó, significando anjos. Eles se esquecem que tanto essa palavra quanto os sinônimas dela aparecem por vários lugares na palavra de Deus. Aqui em Gênesis 6, Deuteronômio 14, 1 aparece: vós sois filhos de Javé, filhos de Deus, novamente sinônimo dela. Aparece também em Jó 2:1, Jó, se não me engano, 1:6, como anjos, aí sim significando anjos. Em Êxodo 4:22 aparece Deus chamando o povo de Israel de meu filho. E quando a gente olha em Oséias 11, no versículo 1, aparece novamente Deus chamando Israel de seu filho. Ou seja, então o termo filhos de Deus e o significado, os sinônimos, não pode ser apenas dirigido a anjo, ou dizer que dentro desse contexto dessa palavra significa apenas anjos, que filhos de Deus são apenas os anjos, que seres humanos não são chamados de filhos de Deus. Pois vemos aí o povo de Israel sendo chamado, vemos aqui pessoas sendo chamadas com palavras sinônimas de filhos de Deus. Então isso já é um pouco complicado de se defender, porque essa posição que defende que são anjos que tiveram relações com mulheres se baseiam unicamente nessa palavra filhos de Deus, dizendo que ali o significado desse termo é anjos, né? A ocorrência dessa palavra é anjo. Então eu acredito que é um argumento um tanto quanto frágil. Se olharmos no Novo Testamento, em Lucas também 3:38, em João 1:12 e Lucas 6:36, vemos o termo filhos de Deus aparecendo para pessoas novamente. E é interessante de fazer uma consideração que o termo filhos de Deus aparece sim em Jó para anjos, mas nunca em local nenhum o termo filhos de Deus aparece para anjos caídos. E os anjos, segundo os que creem nessa posição, que tiveram relações sexuais, se materializaram primeiro para terem relações sexuais com as mulheres. Esses anjos são anjos caídos, ou seja, filhos de Deus. A palavra, o termo filhos de Deus só é usado para pessoas e também para anjos que estão na presença de Deus, não para anjos caídos, demônios. Demônios não são chamados de filhos de Deus. Essa é mais uma fragilidade dessa posição, ou seja, aplicar o termo filhos de Deus para anjos caídos que estão tendo relações já é um pouco forçar o significado da palavra. Pois essa palavra não é usada nunca para anjos caídos, e sim para anjos que estão na presença de Deus.
E é interessante, irmãos, quando analisamos esse texto no contexto que eu queria defender, que aqui vemos que essa união entre os filhos de Deus é os filhos da descendência de Sete, o filho de Adão, e a descendência de Caim. A união dessas duas descendências, entre os filhos de Deus, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, que veio a contrariar, digamos assim, a Deus, e isso que deixou Deus triste, e nem foi isso que gerou uma raça híbrida. Essa união, essa perversão no caráter moral do povo de Deus, essa contaminação que veio a deixar Deus triste, que é o que lemos no texto. Por que eu digo isso? Quando analisamos o Gênesis 1 fala sobre a criação do mundo, a criação do homem. Quando analisamos ali Gênesis 1 e 2. Quando analisamos Gênesis 3, fala sobre a queda do homem. Gênesis 4 está falando de Caim, e ali a partir do verso 17 começa a falar sobre a descendência de Caim. Fala sobre Caim matando seu irmão Abel e a descendência de Caim. E no verso 19 ainda fala que Lameque teve duas mulheres, foi o primeiro a ter duas mulheres, coisas que desagradam a Deus. E quando a gente olha isso no verso 4, a partir do verso 17, a descendência de Caim, quando a gente chega no capítulo 5, verso 1, temos ali a descendência de Adão a partir de Sete. E aí a descendência de Adão a partir de Sete, que quando termina a genealogia de Adão a partir de Sete, que entra nesse texto que lemos, que é o texto da abertura do vídeo. Tenhamos um pouquinho disso para vocês entenderem que esse texto ele está nesse contexto, não podemos isolá-lo desse contexto para tirarmos as nossas conclusões muitas das vezes precipitadas. Leiamos o texto. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os filhos dos homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Ou seja, que vemos que nesse contexto é a união das duas genealogias, das duas raças. E quando olhamos aqui no verso 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, que vemos que o que Deus está reprimindo aqui, contrariado e nos mostrando através dessa narrativa, é a união das duas descendências, das duas genealogias. E é interessante notarmos que aqui Deus fica chateado de ter criado o homem, Deus castiga o homem, não vemos castigo nenhum sobre anjos. O castigo e a tristeza do coração de Deus é sobre o homem, de ter criado o homem. Se foram os anjos que desceram do céu e vieram para a terra ter relações com as mulheres, deveria aparecer nesse contexto Deus contrariado e chateado com os anjos também, ou dando algum castigo para os anjos. Aqui, em toda a narrativa, vemos que Deus está chateado, contrariado com o ser humano, com o homem, e que a união dessa raça da descendência de Sete e a descendência de Caim fez a maldade se multiplicar na face da terra, e Deus arrepende de ter criado o homem. Aqui não temos nada nesse contexto que indique que sejam anjos. Por isso eu digo que essa posição é uma posição tanto quanto frágil. O pessoal que defende que aqui são anjos transando com mulheres, eles fazem uso também da carta de 2 Pedro e de Judas. Só que eles se esquecem que lá em Pedro, fazendo uma leitura atenta da narrativa, a leitura diz, numa sequência cronológica, que Deus castigou os anjos, aí troca. Deus castigou o mundo antigo e deixou apenas Noé. Aí, de novo, Deus castigou Sodoma e Gomorra. É uma linha cronológica, uma narrativa linear cronológica. Não vemos uma mistura de uma história com outra. O pessoal quer pegar e juntar as histórias. Não, aqui é Sodoma e é pecado sexual e tal. O pessoal quer fazer malabarismo com o texto. E o mesmo acontece em Judas. Quando vemos lá em Judas, Deus castigou os que não creram. Em Judas, na narrativa, diz a mesma coisa, que Deus castigou os que não creram. E na narrativa, Judas fala assim: quero vos lembrar que Deus castigou aqueles que não creram. Aí ele fala: os anjos que não manteram seu domicílio original, seu estado sem pecado, que Deus castigou esses anjos que não manteram seu domicílio original e os mantém em algemas eternas sob trevas. E aí ele fala né, uma conjunção mostrando que Deus está os guardando para o castigo, para o dia do juízo, como Sodoma e Gomorra. Aí diz como Sodoma e Gomorra, que sofreu punição, por exemplo, do fogo eterno. Ou seja, essas narrativas nos mostram que Deus está castigando, que Deus castigou, e não que há uma união. O pessoal faz um malabarismo muito forte com o texto, e, ao meu ver, isso é um pouco complicado, porque se entendermos apenas pelo termo Benei Elohim, filhos de Deus, Benei Ha Elohim, filhos de Deus, temos vários problemas. Quando olhamos em Mateus 22:30, Jesus diz, naquele contexto, que, falando da ressurreição, fala que os anjos de Deus não casam nem se dão em casamento. Se dar em casamento, o casamento naquela época era consumado pelo ato sexual. Se os anjos não casam nem se dão em casamento, temos um problema. Como que os anjos não casam nem se dão em casamento, como que os anjos coabitaram com as mulheres? Não tem como imaginarmos isso. E esse é um problema. Segundo, o termo filhos de Deus é usado apenas para anjos e seres humanos que estão na presença de Deus, o povo de Israel na presença de Deus, não para anjos caídos. Temos esse outro problema. Outro problema,
que os anjos devem se materializar, se tornar homens para terem relações com as mulheres. Não vemos nada disso no texto, em toda a Bíblia, anjos se materializando. E o único texto que poderia ser usado para justificar isso é o texto de Gênesis 18, quando Deus aparece a Abraão e ali diz que aparece 3 homens. Se entendermos que é Deus um dos homens e os outros 2 são anjos, as pessoas que defendem esse argumento, o grupo religioso que defende esse argumento, eles negam que Deus pode se materializar. Eles negam, não, Deus não pode se materializar, ali não é Deus. Eles negam que o anjo do Senhor é uma materialização de Deus, então eles não aceitam que Deus pode se materializar. Então, ali diz que Deus apareceu e vemos 3 homens. Eu acredito que aqueles 3 homens são Deus. Os 3 homens são as 3 pessoas da Trindade. Só que esses que negam que Deus não pode se materializar, eles aceitam, e não necessariamente para defender essa ideia absurda, que anjos podem se materializar. Ou seja, ali eram 3 anjos, ou seja, anjos podem, Deus, que é o Todo-Poderoso, não pode se materializar. E ali, é claro, é uma teofania, ali não é uma materialização de um anjo apenas, é de Deus, é Deus se tornando homem. Não vemos nada que anjos tenham esse poder de materializar, de se tornar homem, né? Até porque isso seria contra toda a escritura. Então temos mais esse problema que os que defendem essa posição não aceitam. E se os anjos podem se materializar, por que Deus não pode? A turma que defende isso, esses negam a divindade de Cristo, negam que o anjo do Senhor é uma materialização, uma teofania, e é complicado, né? Quando convém, os anjos se materializam. Quando não convém, Deus não pode, não, Deus não consegue, Deus não pode. É complicado Deus ter menos poder que os anjos apenas para defender essas doutrinas absurdas que esse grupo às vezes defende. E os mesmos que defendem essa ideia que os anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres são os mesmos que defendem que Jesus não é Deus, que acreditam em disco voador, que existe disco voador ET, e é complicado, né, irmãos? Hoje temos aí vários tipos de crenças e o mundo religioso está virando de cabeça para baixo. E como eu disse, dentro dessa explicação, no contexto de Gênesis, vemos que Deus castigou os homens, se arrependeu de criar os homens, e não vemos menções a anjos e a nada semelhante, né? E o interessante é que eles dizem que os Nephilims são o resultado da relação sexual entre filhos de Deus, anjos, e as mulheres. Isso é um absurdo tão grande que quando analisamos esse texto temos nesse verso o seguinte: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Ou seja, se esses que tentam inferir que ali são anjos e mulheres, eles tentam inferir que esses Nephilims aqui, a palavra Nephilims aparece aqui, em outro contexto ela aparece como gigantes, que esses Nephilims são o resultado dessa união sexual entre anjos e seres humanos, e por isso essa raça é uma raça híbrida. O texto da narrativa é tão simples. Ora, naquele tempo havia Nephilims sobre a face da terra. Se você quer entender como pessoas más, como governantes poderosos ou como gigantes, tranquilo. Naquele tempo havia Nephilims sobre a face da terra. E também, ora, e vem aqui, na continuidade, e também depois, quando os filhos dos homens quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, que lhe deram poderosos varões de renome. Ou seja, então vemos que Nephilim havia antes dessa união dessas duas, eu acredito, genealogias, e depois. Então não podemos dizer que esses Nephilim são o resultado dessa união. Isso é uma leitura precipitada e que ignora o texto e o contexto narrativo aqui. Então não tem como dizermos que Nephilim significa o resultado dessa união, pois havia antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. É outra fraqueza dessa posição. E como eu disse, né, ao meu ver, ainda que na antiguidade tenhamos textos como o primeiro Enoque, que fala de uma relação sexual entre anjos e seres humanos, mas quando lemos o primeiro Enoque, tem pessoas com 35 metros de altura. É um absurdo, é um exagero tremendo do livro de primeiro Enoque, embora tenha essa menção de anjos tendo relações com mulheres. Quando vemos na Septuaginta traduziram esse texto, ao invés de filhos de Deus, anjos de Deus, temos essa menção. Vemos que Flávio Josefo defendia essa posição. Há alguns textos nos manuscritos do Mar Morto que fazem referência a isso. Ou seja, essa ideia é uma ideia antiga na tradição judaica, mas ela é uma ideia que não corresponde com o que a Bíblia diz. Ela é uma ideia antes de Cristo, uma ideia bem antiga, mas não é uma ideia que procede da Bíblia. Ela é uma ideia que é inferida na Bíblia. Como lemos aqui o texto de Gênesis 6, é uma ideia que é imposta sobre o texto. O texto, é claro, vemos as duas genealogias falando ali que a partir de Enos, Gênesis 4, 26, que o povo começou a invocar a Deus na genealogia de Sete. Vemos que a genealogia de Caim é uma genealogia ímpia, que Lameque teve 2 mulheres, e aí mostra em Gênesis 6, desemboca a união dessas 2 genealogias, que Deus se arrepende de ter criado um homem, ou seja, filhos de Deus, descendentes do povo de Deus, né, assim como é usado o termo para Israel, para
as pessoas do Novo Testamento, para o povo que está servindo a Deus, os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, e os filhos dos homens, os carnais, os que não servem a Deus. E a união dessas duas gerações corrompeu o coração do homem, Deus viu que a maldade se multiplicou e arrependeu de ter criado o homem. Não temos nenhuma menção de anjos aqui. Por isso, essa é a melhor leitura para esse texto. É que aqui fala da união entre a geração, os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, a corrupção do gênero humano e Deus se arrependendo e destruindo a terra com o dilúvio. Apenas isso que o texto nos mostra. Espero ter ajudado, que esse vídeo possa ajudar você a entender melhor. Um texto um tanto quanto polêmico, mas eu acredito que essa é a melhor posição por causa das palavras de Cristo, que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Aqueles que aceitam essa posição de anjos tendo relações sexuais negam as palavras de Cristo, como negam também o próprio Cristo como sendo Deus. Espero ter ajudado e que esse vídeo possa ajudar você a estudar, compreender melhor a palavra de Deus. Fique na graça de Cristo e até o próximo vídeo.